Todo mundo fala sobre gerações. Boomers, Millennials, Geração Z. Sempre existe um rótulo novo, uma análise diferente, um debate acalorado sobre comportamentos, valores e conflitos. Mas existe uma geração inteira que sustenta boa parte do mundo moderno e quase nunca entra na conversa. Uma geração que cresceu sem manual, sem supervisão constante e sem aplausos. Uma geração que aprendeu cedo que ninguém viria resolver seus problemas. Hoje, você vai entender por que a geração X é considerada invisível, porque ela pensa diferente, age diferente e porque, mesmo sem fazer barulho, continua sendo uma das estruturas mais importantes da sociedade atual. Quando falamos sobre gerações, o debate costuma se concentrar nos extremos. Os boomers aparecem como símbolo de um mundo mais estável e previsível. Os millennials são associados a mudanças culturais, crises de identidade e transformações no trabalho. A geração Z surge como um fenômeno digital, conectada, acelerada e emocionalmente exposta. No meio disso tudo, quase sempre esquecida, está a geração X, formada por pessoas nascidas aproximadamente entre 1965 e 1980. São aqueles profissionais experientes que não fazem questão de chamar a atenção, pessoas que entregam resultados, resolvem problemas e seguem em frente, pais que demonstram afeto de forma mais discreta. Indivíduos que participaram ativamente da construção do mundo digital, mas não sentem necessidade de transformar cada momento da vida em conteúdo. Essa geração ocupa um espaço curioso. Não é romantizada como os boomers, nem analisada obsessivamente como os mais jovens. Ela simplesmente está ali, funcionando. Para entender por que a geração X se tornou assim, é necessário olhar menos para rótulos e mais para o contexto em que essas pessoas cresceram. A infância da geração X foi marcada por um fenômeno que hoje parece quase impensável. Crianças que chegavam sozinhas em casa depois da escola eram chamados Latchkey Kids. Imagine a cena com calma. É o final da década de 1970. Uma criança de 8 ou 9 anos caminha sozinha até casa. A porta está fechada. Os pais ainda estão trabalhando. Não existe celular, não existe mensagem, não existe nenhuma forma rápida de avisar se algo deu errado. Se a criança tropeça, se alguém estranho aparece, se algo acontece no caminho, ninguém fica sabendo na hora. Ao entrar em casa, essa criança aprende a se virar, prepara um lanche simples, liga a televisão, faz a lição de casa sozinha, aprende, acima de tudo, a esperar. Esperar os pais chegarem, esperar o tempo passar, esperar sem reclamar. Milhões de crianças viveram essa rotina nos anos 1970 e 1980. Essa experiência ensinou autonomia, mas também deixou marcas psicológicas profundas. A mensagem implícita era clara: você precisa dar conta. Quando os pais finalmente chegavam, o ambiente mudava. As regras eram diretas. Não havia longas conversas sobre sentimentos ou validação emocional constante. Se algo fosse feito errado, a consequência vinha rápido. Esse tipo de ambiente criou uma associação muito forte entre ação e consequência. A geração X aprendeu cedo que escolhas geram resultados concretos. Isso moldou uma forma de pensar mais estratégica, cautelosa e orientada para prever riscos. Ao mesmo tempo, essa geração cresceu ouvindo promessas de estabilidade. Pais falavam sobre empregos duradouros, carreiras lineares, famílias sólidas e um futuro previsível. Mas a realidade não confirmou esse discurso. A geração X assistiu ao aumento dos divórcios, às demissões em massa, às reestruturações corporativas e às crises econômicas sucessivas. O recado que ficou foi contraditório. Faça tudo certo, mas esteja preparado para perder tudo mesmo assim. Esse choque entre expectativa e realidade criou o que muitos chamam de realismo defensivo. A geração X torce para que as coisas deem certo, mas nunca aposta tudo nisso. Existe sempre um plano B, um plano C e muitas vezes um plano silencioso guardado apenas para emergências. Esse histórico ajuda a entender por que a geração X valoriza tanto a privacidade. Eles cresceram em um tempo em que erros não eram internos. Um momento constrangedor ficava restrito a poucas pessoas. Não existiam vídeos virais, prints ou registros permanentes. Errar fazia parte do processo, não da identidade pública. Por isso, a exposição excessiva nas redes sociais não soa libertadora para essa geração. Soa perigosa. A ironia virou uma ferramenta de proteção emocional, uma piada no momento certo, um certo distanciamento, um humor seco que impede que a situação machuque demais. Não é frieza, é adaptação. A geração X aprendeu a não se expor mais do que o necessário. Eles também cresceram sob a sombra constante da Guerra Fria. Nas escolas, falava-se sobre guerra nuclear como uma possibilidade real. Crianças participavam de treinamentos que simulavam ataques, mesmo sabendo, no fundo, que aquilo não ofereceria proteção real. Essa convivência com a ideia de catástrofe ensinou algo importante. O mundo pode mudar de forma abrupta. Por isso, manter uma certa reserva emocional parecia sensato. No trabalho, esse conjunto de experiências moldou uma ética muito específica. A geração X não costuma se autopromover, não anuncia esforço, não transforma cada conquista em espetáculo. Eles simplesmente fazem. Muitos começaram a trabalhar cedo, em empregos simples, que ensinavam responsabilidade de forma prática. Entregar jornal, trabalhar em mercado, atender em lanchonete. Não eram experiências pensadas para enriquecer o currículo, mas funcionaram como um contato direto com a vida adulta. Por terem visto os próprios pais serem demitidos apesar da lealdade, não criaram grande apego às empresas. Em vez disso, tornaram-se leais à própria competência. A lógica é simples. Não
dá para controlar decisões corporativas, mas dá para controlar o quanto você é útil, preparado e necessário. A geração X também é marcada por uma combinação curiosa: extrema autonomia e colaboração silenciosa. Eles raramente pedem ajuda, porque aprenderam desde cedo a resolver problemas sozinhos. Mas quando alguém precisa, eles aparecem, ajudam sem anunciar, sem esperar reconhecimento, fazem porque precisa ser feito. A relação com a autoridade segue a mesma lógica. Eles respeitam competência, não títulos. Se alguém demonstra habilidade real, ganha respeito imediato. Se alguém ocupa um cargo sem saber o que está fazendo, a paciência é curta. Isso vem de ter crescido vendo figuras de poder falharem repetidamente, em escândalos políticos, crises sanitárias e decisões mal conduzidas. No campo financeiro, a geração X enfrentou impactos profundos. Alguns se formaram durante o estouro da bolha da internet. Outros estavam no auge da carreira durante a crise de 2008. Esses choques ensinaram que estabilidade é temporária. Por isso, muitos buscam mais de uma fonte de renda. Não por ambição exagerada, mas por prudência. Eles sabem que o chão pode desaparecer de uma hora para outra. Essa geração também desenvolveu uma relação diferente com o conhecimento. Antes da internet, aprender exigia esforço. Bibliotecas, livros, horas de pesquisa. Isso fez com que o conhecimento fosse valorizado e fixado de forma mais profunda. Além disso, aprenderam a consertar coisas: bicicleta quebrada, aparelho com defeito, problemas simples em casa. Resolver com as próprias mãos criou uma confiança prática no mundo físico. Hoje, observa os filhos crescerem em um ambiente completamente diferente. Mais protegido, mais vigiado e, ao mesmo tempo, mais exposto. Deram aos filhos a atenção que não tiveram. Ainda assim, carregam uma dúvida silenciosa: até que ponto proteção demais não cria fragilidade? Para a geração X, visibilidade continua sendo risco. No fim das contas, a geração X não é melhor nem pior do que as outras, apenas diferente. Foi moldada em um período de transição, quando o mundo antigo estava desmoronando e o novo ainda não tinha se consolidado. Eles são a geração ponte, e pontes raramente recebem aplausos. Elas não pedem reconhecimento. Elas sustentam, conectam, permitem que tudo continue funcionando. A moral é clara: nem tudo que mantém o mundo em pé faz barulho. E talvez entender isso seja o primeiro passo para enxergar o valor do que sempre esteve ali, silenciosamente, segurando tudo.